Na nossa aula de hoje, nós vamos aí, relembrar e estudar composição e decomposição dos números. Nós vamos começar aí com a decomposição. Então, a decomposição é a separação do número em parcelas, prestando atenção quanto à posição em que cada número ocupa. Então, nós vamos ver aí alguns exemplos. Então, olha só. A primeira coisa que nós analisamos é a posição de cada número. Então, observe o número 1256. Nós começamos da unidade, depois a dezena, depois a centena e, por último, a unidade de milhar. Então, olha só. Quando nós pegamos o número 1256, nós fazemos a decomposição da seguinte maneira. 1000 mais 200 mais 50 mais 6. Agora, nós podemos analisar as posições de cada um dos números do número 1256. Então, nós temos o 6 na ordem das unidades, nós temos o 5 na ordem das dezenas, nós temos o 2 na ordem das centenas e nós temos o número 1 na ordem das unidades de milhar. Agora, nós vamos ver a composição. Se a decomposição é a separação do número em parcelas, a composição é a junção das parcelas. Ou seja, eu vou pegar o número ali que está separado e vou juntar. Então, nós vamos ver aí alguns exemplos. Então, olha só. Nós temos o número aí separado em parcelas, 1256. Quando eu faço a composição do número, eu pego esses números aí que estão divididos em parcelas, que estão separados em parcelas, e junto em um número só, formando aí 1256. Agora nós vamos para a apostila. Então, lá na página 17 da apostila de matemática, vocês vão fazer a leitura aí, dos seguintes exemplos aí de parques nacionais, certo? Vocês vão fazer a leitura de cada parque, analisando bem as informações apresentadas em cada um dos parques. E em seguida nós vamos responder as atividades propostas. Em seguida nós vamos responder aí os 2 pontinhos da atividade, diga aí. Então, você já visitou um parque nacional? Então, vocês vão responder aí, de forma pensada e falada. E em seguida o segundo pontinho. Sabe por que esses parques são criados? Então, vocês sabem por que são criados esses parques? Qualquer coisa, vocês podem estar fazendo pesquisa para responder a questão do segundo pontinho. Agora, nós vamos aí para a página 18. Na página 18, a questão de número 1, vocês vão pintar com lápis de cor no quadro as indicações corretas do material dourado e da escrita com palavras dos números que apareceram no texto anterior. Então, lá nas informações que vocês leram sobre os parques, nós temos aí alguns números, certo? Então, na número 1, vocês vão pintar com lápis de cor aí da sua preferência as indicações corretas, tanto usando material dourado, qual que é a quantidade aí de material dourado que apareceu nas questões lá das informações dos parques, quanto a escrita com palavras. Então, verifique que número apareceu lá, quais foram os números que apareceram lá naquelas informações. E em seguida, usando aqueles números que apareceram lá nas informações sobre os parques, vocês vão pintar aonde está representando aí com o material dourado e com palavras. Então, olha só, a questão de número 2, nós temos aí 4 cartas, coloridas, e cada carta está indicando aí a ordem, de cada sequência dos números. Então, nós temos aí o rosa para unidades, o verde para dezenas, o azul para centenas e o laranja para a ordem das unidades de milhar. Então, o que vocês vão fazer agora? Nós vamos ler a informação. Qual é o número que podemos compor com essas cartas? Então, nós temos aí a carta azul com o número 100, a carta verde com o número 30 e a carta rosa com o número 5, certo? Então, qual que é o número que eu posso formar? Eu vou analisar aí a cor de acordo com o valor posicional. Então, a carta azul aí não é a carta das centenas, a carta verde é a carta das dezenas e a carta rosa é a carta das unidades. Então, letra A, complete as lacunas com os valores das cartas. Então, nós temos aí, a carta azul, 1,
a carta verde 3 e a carta rosa 5. Lembrando que a carta azul representa a centena. Então, vocês vão representar aí, ó, a carta azul. Qual que é o número ocupado aí pela centena? A carta verde com o número 3 é a dezena. Então, vocês vão colocar aí o que representa o número 3 nas dezenas. E a carta rosa são as unidades. Então, vocês vão representar aí e em seguida eu colocar o resultado final, certo? Então, agora nós vamos para a próxima questão. Para representar o número 1356, usamos as cartelas. Então, olha só, a cartela laranja, 1000, cartela azul, 300, cartela verde, 50, cartela rosa, 6. Então, vocês vão completar as lacunas com os valores das cartelas. Então, vocês vão colocar os valores de cada cartela e em seguida o resultado. Então, aí, 1000 mais 300 mais 50 mais 6 vai dar que número? Vocês vão responder colocando os valores em cada lugar. A questão de letra C pergunta o seguinte, lá na página 19. Qual é a semelhança entre os dois números representados com as cartelas? Então, vocês vão voltar lá na questão A e B e vocês vão analisar qual que é a semelhança entre os dois números representados. Nós tivemos lá a representação 135 e a representação 1356, na letra A e na letra B. Então, qual que é a semelhança entre esses dois números, 135 e 1356? A questão de letra B, vocês vão responder. Os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores nos dois números? Então, vocês vão voltar novamente lá na letra A e na letra B da página 18. Então, olha só. Nós temos 135 e 1356. O número 1 e 5 representam o mesmo valor nos dois números? Tá? Aí vocês vão responder a letra D de acordo aí com as cartas da letra A e B da página 18. A questão de número 3 vem a seguinte proposta. A Aline percorreu 2.929 metros de bicicleta em uma trilha até a cachoeira. Pedro usou outra trilha para chegar à mesma cachoeira e andou 2.932 metros. Letra A. Escreva o valor de cada algarismo nas distâncias que cada um percorreu. Então, nós temos aí o quadro 2.929 com as setinhas indicando onde vocês vão colocar cada um dos valores. Então, nós temos aí o número 9. O número 9 está indicando o que aqui? Então, vocês vão colocar o número, certo? E vão escrever o que esse número está indicando. Qual é a ordem desse número? Então, o número 9. Coloca o 9 e escreve. Que ordem que indica aqui o número 9? O número 2, da mesma forma. Vamos colocar aqui o número 2 e escrever qual é a ordem que está indicando aqui o número 2. O número 9, eu colocarei o número 9 e escrever qual é a ordem que está indicando o número 9. E o número 2, coloque o número 2 e escreva qual é a ordem que é indicada aí pelo número 2. Lembrando que nós começamos da unidade para dezena, centena e finalizamos na unidade de milhar. Isso vocês vão fazer aí com os dois números. Depois de ter preenchido aí, né, com cada valor, né, de cada algarismo, vocês vão responder a questão B. Quem andou a maior distância? Foi a Aline ou foi o Paulo? Então, vocês vão marcar X em quem andou a maior distância. Número 4. Juliane caminhou 200 metros pelo Parque Nacional de sua cidade até chegar ao primeiro mirante. Depois percorreu mais 400 metros até o segundo mirante e andou 58 metros até o fim da trilha. Então, nós temos o número aí, 2.400 e o número 58. Então, agora, vocês vão pintar aí qual que foi a distância, né, percorrida, quantos metros ela caminhou. Então, vocês vão aí fazer a junção, a composição desses três números, ok? Do 2.000, do 400 e do 58. Vocês vão fazer a junção, a composição e vão verificar que número formou. Em seguida, vocês vão aí colorir, tá ok? Vocês vão pintar qual que é a resposta correta. Então, essa é a nossa aula de matemática de hoje. E nós nos vemos aí nos próximos vídeos. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.